Gabriel Blasco está perguntando, o que rolou? O que rolou foi uma vitória histórica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas avaliou que o Lula foi vítima de perseguição judicial por parte de um ex-juiz parcial, corrupto, portanto, chamado Sérgio Moro. O Comitê da ONU também avaliou que o ex-presidente Lula teve seus direitos violados ao ser impedido de participar das eleições presidenciais de 2018. Não apenas o Lula, mas todos os brasileiros foram assaltados em seu direito mais básico, que é o direito ao voto, à soberania. Os brasileiros não tiveram o direito de votar no ex-presidente Lula, por isso que o Brasil hoje é governado por uma máfia miliciano-militar que está destruindo a imagem do Brasil. Antes tarde do que nunca, né? Mas, enfim, é um momento histórico. A notícia foi dada pelo Jamil Chad, acho que vale a pena a gente ler aqui. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições. Depois de 6 anos de análise em Genebra, a decisão é legalmente vinculante e, com o Brasil tendo ratificado os tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação, mas sem uma forma de obrigar os países a adotar medidas ou penas contra os governos. O comitê sabe que muitas das suas decisões correm o risco de serem ignoradas. Eu estou lendo aqui formalmente, porque é uma notícia que precisa ser dada também formalmente, para que o público entenda que é uma vitória muito maiúscula, uma vitória maiúscula de Luiz Inácio Lula da Silva e da verdade e da democracia, e que vai ter impacto no Brasil, certamente. Sobre essa vitória histórica, Conde, do ex-presidente Lula, acho que tem um fato aí importante a ser destacado, que é o seguinte: dificulta, né, a ideia de um golpe de Estado. Por quê? Por exemplo, quando os militares soltaram essas notas, todos nervosinhos contra o Supremo, saiu uma matéria muito engraçada, não sei se foi no UOL, em algum lugar, dizendo que eles estavam magoados com a decisão do Supremo Tribunal de soltar o Lula, né? Os militares estavam chateados, né, como se diz, porque agora como é que os militares vão dizer? Agora foi a ONU, né? Agora, é inacreditável, né, que o Brasil tenha passado por esse processo. Era algo óbvio, né? Qualquer pessoa minimamente racional percebia que o Lula estava sendo violentado, que a democracia brasileira estava sendo violada. Foi um estupro, né, o que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi saqueado num golpe institucional com a participação do Poder Judiciário. Não foi só o Moro, né, na verdade. Vamos ser sinceros, né? O Moro, na verdade, violentou o ex-presidente Lula, os seus direitos de todos os brasileiros, com a conivência das cortes superiores. Porque o Moro tinha aquele discurso, não, mas veja bem, as sentenças confirmadas, tal, em tribunais superiores, etc. e tal, foi um grande conluio, uma grande conspiração que corrompeu todo o poder judiciário no Brasil, né? Então, acho importante falar sobre isso, mas, de qualquer maneira, agora fica mais difícil levar adiante a ideia do golpe de Estado miliciano-militar no Brasil. Passo para você, Conde. Concordo, acho que ficou mais difícil o Bolsonaro. Todo mundo sabe, esse é consenso, né, entre analistas de todo o espectro ideológico, né? Até o Merval Pereira diz isso, né, que o Bolsonaro vai tentar dar um golpe, agora resta saber se ele vai ter sucesso ou não, e as apostas agora são de que ele não vai ter sucesso, né? Embora o cenário volátil, eu acho que a gente sempre tem no Brasil, né, Leonardo? Você sabe muito bem disso. Tem algumas notícias, a gente tem de esperar um pouquinho para ver se elas vão vingar ou se elas vão submergir. Essa do indulto e tudo mais, até depois da fala do Lula e depois de uma repercussão, a mídia tradicional ainda está tratando disso como destaque, mas já submergiu já. Né? As pessoas entendem, já começam a desprezar Bolsonaro, né? E essas ações que ele faz, né, para afrontar a Constituição, para afrontar o STF, são ações pirotécnicas, né? E que não devem ser levadas muito a sério. Eu acho importante isso. 2013, começam as manifestações de junho de 2013 para colocar a população contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Eles esperavam, com isso, vencer as eleições presidenciais de 2014. Caso vencessem, o Aécio Neves entregaria o petróleo brasileiro, a renda do pré-sal,
para os acionistas privados internacionais da Petrobras. Como eles perderam as eleições, eles decidiram, no dia da derrota, executar o golpe de Estado. A Lava Jato já estava em curso, era parte desse processo. A Lava Jato fragilizou a imagem dos governos populares no Brasil e fragilizou a imagem da Petrobras. A ex-presidente Dilma Rousseff é deposta em maio, ela começa em abril de 2016, ela sai do cargo no dia 12 de maio de 2016 e logo depois Michel Temer, então, muda a política de preços da Petrobras para pegar um pouquinho do dinheiro de cada brasileiro para transferir para os acionistas. Esse foi o grande assalto, foi o golpe de Estado. O golpe de Estado precisava continuar em 2018. Por quê? Porque o Lula venceria as eleições presidenciais daquele ano e, para impedir a vitória do Lula, então ele foi declarado inelegível com base na ficha limpa. Por isso que o TRF4 correu tanto para confirmar a condenação do Moro. Por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso declarou, foi relator da ação no TSE e disse que o Lula não poderia participar das eleições. Por isso também que ministros do Supremo Tribunal Federal impediram que o Lula concedesse até entrevistas. Por quê? Porque era necessário consolidar o golpe de Estado. Bom, o golpe de Estado destruiu a economia do Brasil, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas na miséria, muitas pessoas na fome. Foi o maior assalto de todos os tempos já visto na história da humanidade, sem armas, né? Porque tem países que são assaltados em guerras. O Brasil foi assaltado na guerra híbrida. A imprensa brasileira, associada a esse golpe de Estado, na minha opinião, também foi condenada pela decisão da ONU, né? A ONU, então, dá uma vitória moral ao ex-presidente Lula, mas ela não volta o relógio do tempo. Então, o Brasil perdeu trilhão, né? O Brasil já foi uma economia de 2 trilhões de dólares, 2,3, 2,4. Hoje o Brasil é uma economia de 1,3. Depende da taxa de câmbio, mas a economia do Brasil encolheu mais ou menos 1 trilhão de dólares. Aí eles falam, não, mas olha só, recuperamos alguns bilhões, né? O Brasil era a 6ª economia do mundo, passou a ser a 13ª. Esse foi o resumo do golpe de Estado. Sérgio Moro está sendo processado por vários juristas parlamentares por ter atirado milhões de brasileiros na fome, na miséria e na destruição. Agora eu te pergunto, Conde, como é que fica a imprensa brasileira que se associou a esse grande assalto que foi o golpe de Estado de 2016? Bom, ela não fica, né, Leonardo? Eles vão fazer o que fizeram da ditadura militar, né? Vão passar por como se nada tivesse acontecido. Cristiano Zanin e Valesca Martins, Valesca Zanin Martins ou Valesca Martins Zanin, agora eu não sei. Mas o fato é que eles são referência mundial, né? Inclusive hoje, com essa vitória na ONU, o peso do trabalho deles, né, para a literatura jurídica vai ser algo, já está sendo algo assim muito sério, né? Eles publicaram um livro sobre o Lawfare. O trabalho que eles fizeram foi exemplar, sofreram muito, foram muito resistentes. Agora, tem um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar. O Lula foi um cliente diferente. O Lula foi um cliente especial. Não poderia ser diferente, né? Porque eu me lembro de alguns momentos da defesa e da interação Lula-defesa, em que a defesa queria proteger o Lula, queria que ele não se entregasse eventualmente, né? E ele bateu o pé e foi e disse, né? Fez esse caminho que ele traçou para si. Hoje o Lênio Streck comparou o Lula ao Sócrates, né? Não o doutor Sócrates do Corinthians, mas ao filósofo, né? Quando ele toma cicuta, né, como uma punição, quer dizer, vou fazer isso porque senão como é que eu vou olhar para os meus filhos, como é que meus filhos vão me ver, né, depois desse processo. O Lula sempre falou dos netos também, né, meu neto vai saber, meus netos vão saber que eu sou inocente, que a verdade vai prevalecer, e hoje isso já aconteceu. Mas só para finalizar, Leonardo, a própria experiência do casal de advogados nessa singularidade do Lula de querer passar pela aprovação para mostrar sua inocência é também um capítulo à parte na literatura de direito internacional. É singular e certamente esses livros, essas narrativas ainda vão sair também para a gente poder degustar e aprender.